Olá, boa noite a todos. Felizmente para esta sala não vou cantar. Venho falar um bocadinho do trabalho que eu tenho feito ao longo deste tempo, não só em Houston, como agora mais recentemente em Portugal, e portanto eu vou falar de cancro. Cancro que foi aquilo que eu sempre estudei quando comecei a fazer o meu doutoramento, em 2004, mais ou menos. Mas eu queria falar, não de uma forma muito técnica, porque normalmente os seminários são sempre uma seca, digamos, é uma realidade. Os seminários sobre cancro são sempre uma seca, muito técnico, e eu queria falar um bocadinho do que eu faço, mas numa versão mais vossa, portanto, eu se estivesse sentada no público, ou mesmo uma cidadã normal, as coisas que eu perguntaria sobre o que é que aquela pessoa faz. Portanto, nós estudamos o cancro, mais especificamente estudamos a vertente de comunicação. Como é que o cancro consegue comunicar com células adjacentes, não só células adjacentes, mas também células em órgãos mais distantes. No final, vamos lá ver se eu consigo funcionar com isso, exato. No final desta muito pequena talk, eu gostava que vocês percebessem o porquê que eu faço o que faço, onde é que o dinheiro que todos vocês pagam para isto ser feito, e eu também como contribuinte, para onde é que isto vai, e o que é que isto nos afeta a todos nós, portanto, é que isto é vantajoso, o que nós fazemos, o nosso trabalho, como é que isso funciona em prol da população e dos cidadãos. Portanto, porque é que eu faço? A resposta mais lógica é porque gosto, é uma realidade. Aquilo que eu gosto de fazer é paixão, um trabalho que é mais do que um trabalho, é uma paixão que se tem. Se tiver que dar justificação, isto, como vocês podem ver, são as taxas de mortalidade na Europa, as estatísticas na Europa, e portanto o cancro está, e aqui está subdividido em vários tipos diferentes de cancro. Ou seja, que se tivesse a mortalidade toda junta num, que seria muito maior, comparado com acidentes, com problemas cardiovasculares. Portanto, é um problema epidemiológico muito importante hoje em dia. Mas para vos explicar como é que os cancros falam com as outras células, primeiro eu queria que vocês vissem o que é que são as células. Portanto, nós somos constituídos, somos um saco de células, basicamente. Cada uma destas coisas verdes muito bonitas com um núcleo lá no meio é uma célula. Temos, cada órgão tem células diferentes, estrutura diferente, tamanho diferente, no entanto tem uma coisa básica que é o núcleo com DNA lá dentro. Todos nós temos o mesmo tipo de DNA em todas as nossas células, cada um tem o seu DNA diferente, mas todas as células possuem o mesmo tipo de DNA. Agora, o que acontece no cancro é que esse DNA que está no núcleo, quando a célula se divide, porque há células ativas no nosso corpo que estão em divisão ativa, quando a célula se divide, o que pode acontecer é um erro nessa divisão. Portanto, acontece um erro no DNA, o que nós chamamos de mutação genética, o que leva a que essa célula ganhe uma capacidade de proliferar indeterminada, portanto, fica imortal. E aí aparecem estas coisas que são um bocado aberrantes. Isto, por acaso, é um cancro de pâncreas, em que as células começam a proliferar indiscriminadamente e não morrem. Isto é, em termos muito básicos, um cancro. Aquilo que nós estudamos é umas coisas que, em 1983, quando se olhava para as células que já em si são microscópicas, portanto é preciso um microscópio para olhar para aquilo, não se vê, olho nu, começaram a reparar que estas esferas muito pequeninas saíam, portanto a célula libertava-as constantemente, as células de cancro libertavam-as constantemente para o meio extracelular. O meio é o espaço que fica entre as células, não só o espaço que fica entre as células, mas muito importante, liberta-as também para a circulação sanguínea. Portanto, nós viemos a perceber que isto era um meio de comunicação que as células de cancro tinham de enviar mensagens às células adjacentes, assim como células em órgãos mais distantes. Portanto, todas as células do corpo humano libertam estes que são chamados exossomas. É um nome muito esquisito, mas pronto. Muito importante, eles são libertados na circulação. Quando nós olhamos para isto, uma parte interessante é olhar para dentro destes exossomas. Quando se olha para dentro destes exossomas, eles têm imenso material genético, que eu acho que já vai para a frente agora. Eles têm imenso material genético, exato, era isto que eu queria ver, têm imenso material genético da célula de onde foram originados. Portanto, os exossomas que provêm de uma célula do tumor contêm o DNA desse tumor.
Em que é que isto nos ajuda a ajudar os pacientes? Primeiro, servem como, isto é só para vocês verem, esta é a forma pela qual nós conseguimos ver os exossomas. Estas coisinhas, pontinhos brancos que vêm aqui, são os exossomas. Não são estruturas micrométricas, que já por si só são muito pequenas, são nanométricas, são mesmo muito pequeninas, que existem na circulação sanguínea e as células de cancro produzem em grande quantidade. Só conseguimos ver com microscópios especiais, digamos. Exato, como eu tinha dito, elas existem em circulação e andam em circulação nas células. Como é que nós as podemos utilizar? Uma das formas que nós arranjamos de poder utilizar estas vesículas pelas quais o cancro consegue comunicar com as células adjacentes através da libertação do seu material genético. Portanto, ele passa o material genético que tem em si, insere dentro destas vesículas, envia-o para o meio extracelular, vai em circulação e entra noutras células que não têm nada a ver com o cancro. Então, são uma célula perfeitamente normal. O que nós conseguimos perceber foi que, se essas vesículas se fundem com células à volta do cancro, células normais, consegue transformá-las. E, portanto, o cancro continua a crescer, não só porque as células de cancro se dividem, mas também porque espalha a sua informação genética. Muito importante também são estudos que, estes não somos nós, são estudos que outras pessoas estão a fazer atualmente, em que se consegue perceber que estas células viajam em circulação até, por exemplo, o pulmão, porque muitos cancros metastasizam para pulmão. Chegando ao pulmão, conseguem alterar essas células e fazer com que o pulmão seja muito mais atrativo para receber uma célula cancerosa, porque, como vocês podem perceber, uma célula, por exemplo, do pâncreas, o pâncreas, quando metastatiza para o fígado, raramente para o pulmão, mas também metastatiza, uma célula de pâncreas crescer no pulmão é uma coisa muito difícil de acontecer. Portanto, o que acontece é que o cancro, antes de enviar as células, o que faz é enviar os exossomas que alteram o ambiente do pulmão ou do órgão receptor, de forma a que depois o cancro consiga crescer aí de uma forma mais fácil, portanto, consiga proliferar mais. Ora bem, isto do ponto de vista básico, é muito importante saber, para podermos saber primeiro como é que funciona, para se poder atuar de forma a evitar esse crescimento e esse spread dessa informação. Do ponto de vista mais prático, o que é que nós podemos utilizar esta informação genética que o cancro está a libertar? Portanto, uma forma mais lógica de pensar seria que nós temos acesso a uma biópsia líquida constante. Eu, para fazer a biópsia de um tumor de pâncreas, por exemplo, é muito invasivo. Um tumor também de pulmão, muito invasivo, porque na realidade tem que se ir lá e buscar um bocadinho do tecido à pessoa para eu poder olhar para o tumor daquela pessoa e saber que alterações genéticas é que aquelas células daquelas pessoas contêm. Sabendo eu que o cancro liberta estas vesículas que têm informação genética e que constantemente estão em circulação, o que nós conseguimos é uma forma de poder retirar sangue ao paciente e ter acesso a uma biópsia líquida, que é um método não invasivo se compararmos com o facto de termos que chegar à pessoa e retirar um bocadinho do seu tumor, que muitas vezes, quando são tumores que estão inacessíveis, é muito complicado. É uma diferença enorme com eu conseguir tirar sangue da pessoa, conseguir encontrar os exossomas que provêm das células de cancro e olhar para o DNA que existe lá dentro e saber especificamente que mutações é que aquele DNA contém. Ora, isto é interessante sobretudo porque é de grande mais-valia para a população em geral. Primeiro, porque permite a detecção precoce do cancro. Porque no mundo ideal nós teríamos a possibilidade de fazer um teste genético, a procura deste DNA que existe em circulação no nosso sangue, como um teste que se faz à glucose, quando o médico lhe diz, ok, vai ver como é que tem a sua glicose. Portanto, no mundo ideal, conseguiríamos aceder à informação genética que temos em circulação e tentar perceber se essa informação genética está alterada ou não. Portanto, encontrar um cancro que existe no corpo que nem sequer ainda o vemos, porque as técnicas de imagiologia que hoje em dia existem não conseguem detectar tumores milimétricos, portanto, muito pequenos, são muito difíceis de detectar. Não só
a detecção precoce como o follow-up. O que é que isto quer dizer? Quando nós temos que se diagnostica um paciente com um cancro do pâncreas, o paciente começa o tratamento, portanto, é que se fazer uma avaliação de que tipo de tratamento aquela pessoa vai ter, começa o tratamento. A questão é que 6 a 8 meses depois, o tumor que a pessoa tinha inicialmente já não é o mesmo. Estas células que dividem-se de tal forma rapidamente, adquirem mutações vantajosas para elas próprias crescerem naquele ambiente, para poderem ter acesso a oxigênio, ter acesso a nutrientes, estão em constante mutação. Portanto, por isso é que é tão difícil tratar um cancro, porque aquilo que eu inicialmente olho para e começo a tratar, passado uns meses já não é a mesma coisa. Este método de biópsia é extraordinário para os pacientes porque, na realidade, temos constante acesso àquele tipo de material, porque, na realidade, ao longo da progressão da doença, podemos retirar sangue à pessoa, olhar para os exossomas que contêm aquela informação, e realmente tentar perceber de que forma é que o cancro mudou. Isto é importante, basicamente por causa de terapia, do tipo de terapia que se aplica ao paciente. Hoje em dia faz-se um tratamento muito para a generalidade da população. É uma realidade que todos os médicos, as pessoas sabem que não vai ser 100% da população que vai responder a um determinado tipo de tratamento. Sabemos que há, aliás, até se sabe muito bem as percentagens de população que vão, ou primeiro não respondem ao tipo de tratamento porque têm alterações genéticas que não permitem que aquelas células tenham vantagem com relação àquele tratamento e, portanto, não morrem, pura e simplesmente. Ou então, não é uma questão de vantagem, é uma questão de a célula percebe que está a ser atacada por aquele agente quimioterapêutico, a maior parte das vezes, e o que acontece é que ganha resistência. Portanto, sofre, nas suas divisões, sofre novas mutações que lhe permite ter resistência à droga que inicialmente a estavam a matar. Portanto, isto é uma das vantagens pelas quais ter acesso constante aos exossomas que existem em circulação, ter DNA que provém do tumor, nos permite ter uma imagem a toda a hora de como é que o tumor está a mudar e de que forma é que nós podemos alterar a terapia para que seja mais targeted, para que seja mais eficiente e para que o doente consiga ter melhorias e consigamos basicamente matar aquela massa tumoral que é muito complicada. Portanto, este é basicamente, eu tentei mostrar-vos basicamente o trabalho que nós fazemos, que culmina, não só nisto, culmina também em conhecimento básico, que é conhecimento de porque é que o cancro liberta estas vesículas, onde é que elas vão, o que é que elas fazem. No entanto, em termos mais imediatos, a vantagem para a população e para todos nós do trabalho que nós atualmente estamos a fazer, e quando eu falo em nós, comunidade científica e médica também, o trabalho que nós estamos a fazer é para conseguir melhorar a qualidade de vida do paciente e conseguir melhores tratamentos, conseguir ter detecção precoce, que é muito importante. Neste caso, por exemplo, eu posso-vos dar o exemplo do cancro do pâncreas, que sabe-se que 80% dos pacientes com cancro de pâncreas, se fossem diagnosticados muitíssimo mais cedo que aquilo que são, 80% deles sobreviveriam porque é muito fácil retirar cirurgicamente um cancro do pâncreas. A realidade é que 80% desses pacientes, quando aparecem na clínica, não só já têm o pâncreas completamente destruído e daí terem sintomas, como têm metástase em fígado e etc. Portanto, este é basicamente o nosso trabalho, tentar melhorar a qualidade de vida da população, tentar, de certa forma, ajudar a que o conhecimento sirva à população em geral. E é isto que eu vos queria dizer hoje. Obrigadíssima. Obrigada.